Oi! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma história que nem todo mundo conhece. Nós vamos falar sobre as pioneiras da montagem cinematográfica nos Estados Unidos no início do século XX. Naquela época, os homens, os diretores, não tinham tanto interesse em finalizar os seus filmes, porque o processo da montagem, da edição, era bastante complicado, porque não existia ainda a moviola, então não existia nenhum processo de industrialização que ajudasse a tornar o trabalho menos complicado. Então, os homens acabavam botando mulheres para fazer esse trabalho, e era um trabalho essencialmente manual. As mulheres tinham que passar por vários e vários rolos de filmes e cortar e juntar e selecionar os melhores planos. E os homens realmente não queriam fazer isso. Normalmente quem faziam eram mulheres operárias, e elas eram divididas entre joiner, que era a mulher que juntava, né, os pedacinhos, e a cutter. A cutter era a mulher que cortava a película. Naquela época já existia o termo editora, mas ele era usado de uma forma um pouco inconsistente, assim. Nem sempre se utilizava o termo editora para denominar as mulheres que realmente estavam ali botando a mão na massa. Às vezes chamavam editoras as mulheres que auxiliavam os roteiristas para criar uma linha narrativa e cronológica. Geralmente eram mulheres que tinham mais escolaridade, normalmente jornalistas. Isso dificultava mais ainda saber quem que estava fazendo o trabalho, porque quando se falava em editora, na verdade não era quem estava botando a mão na massa, sabe? Então, muitas dessas mulheres, na verdade, nem eram creditadas pelo trabalho delas. E é por isso que a gente não conhece essas histórias. As mulheres acabaram sendo apagadas da história do cinema dessa forma. Um caso famoso é o da Margaret Booth, que era a montadora do Griffith. Ela fez vários filmes com ele, mas ela não foi creditada por todos os trabalhos que eles fizeram juntos. Em um dado momento, ele foi para Nova York, levou o estúdio dele para lá e ela ficou e foi trabalhar em outro estúdio. Esse estúdio em que ela começou a trabalhar acabou se juntando com outro estúdio e eles viraram o que hoje a gente conhece por MGM. E lá dentro ela já tinha experiência, já tinha trabalhado com um diretor famoso, começou a mostrar o trabalho dela e ela chamou a atenção de um produtor chamado Irving Thalberg, e ele ficou encantado, começou a chamar ela para as exibições de teste. As exibições de teste eram aqueles momentos em que eles faziam a projeção do filme para ver como é que estava a montagem, para ver se algo poderia melhorar. E a Margaret começou a dar dicas, assim, pode melhorar aqui, pode ter um corte aqui, pode ter um close-up aqui, para intensificar o plano e etc. E aí ele ficou tão encantado com ela que disse que ele quis utilizar o termo editora para denominar o trabalho que ela estava fazendo. E aí ela passou a ser chamada de editora. E foi aí que a gente teve a primeira referência, né, do que seria de fato a editora dos dias de hoje. E aí depois ela acabou virando supervisora de montagem do estúdio e ganhou muito reconhecimento. E em 1978 ela ganhou um Oscar honorário pelos trabalhos dela, né, na montagem. E ela morreu em 2002, ou seja, ela acompanhou praticamente todo o desenvolvimento do cinema. Ela morreu com 104 anos. E depois dela vieram mais mulheres e mais mulheres e mais mulheres fazendo parcerias de sucesso, né, com diretores. Mas assim, no momento em que houve a transição para o cinema sonoro, acabou sendo um pouco complicado, porque as mulheres perderam o seu espaço. Então foi aí que a gente passou a se tornar a minoria, sabe? Se antes a gente era a maioria, depois a gente passou a ser minoria, porque os técnicos de som eram, em sua maioria, homens. E as mulheres não dominavam aquele conhecimento de som porque elas só trabalhavam com imagem. Então os homens começaram a se meter nesse processo da montagem e
isso começou a diminuir o papel das mulheres. Inclusive, a Margaret tem uma entrevista em que ela diz que os homens pareciam saber demais e, na verdade, eles não sabiam nada. E acaba que isso limitou muito a montagem para elas, porque se antes elas tinham que prestar atenção somente na imagem, naquele momento não podia mais ser assim, porque nem sempre um plano que está com a imagem legal está com o som legal também. Então isso limitava muito. Mas mesmo assim, nós mulheres continuamos resistindo, estamos aqui até hoje, viramos minoria, mas mesmo assim a montagem é um dos setores do mercado cinematográfico que mais tem mulheres, a montagem e a produção. É diferente, por exemplo, da direção e da direção de foto, que a gente não costuma ver muitas mulheres, mas elas estão lá. E eu achei que seria uma ótima ideia fazer esse vídeo pro 8 de março, porque são histórias que a gente não conhece, como eu falei, são histórias que foram apagadas, e normalmente quem sabe disso são pessoas que ou estudaram cinema ou trabalham com isso. O espectador leigo normalmente não sabe, sendo que essas histórias importam, porque é importante que as mulheres tenham conhecimento disso, sabe? Representatividade importa. E às vezes a gente está desestimulada achando que não vai conseguir, porque realmente é muito difícil ter o nosso espaço nesse mercado, mas tendo noção dessas histórias, a gente tem um pouquinho mais de incentivo para persistir. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever. E eu espero vê-los da próxima vez. Até mais!